Galera entrando aí. Fixar. Fixar comentário. Show de bola. Fala, gente. Como estão as coisas aí? Tudo bem? Pessoal entrando aí. Aproveitar para ir falando. A partir de agora, todos os dias, a Macina Júnior colocou belo tema. Com certeza, é um bom tema para a gente bater esse papo aí, né? Agora, todos os dias, às 10 horas da manhã, eu vou estar fazendo uma aula aqui no Instagram. Não só eu, né? Nós da Action, os outros professores também, a gente vai estar variando, vamos estar gravando, fazendo aulas aqui de canto, de violão, de baixo, de teclado, de formação, teoria musical. A gente vai estar falando de tudo aí que rege a realidade nossa, né? Liturgia, de música. A gente tá falando de todos os aspectos aqui, tá? E como é que vai funcionar? Todos os dias. Simples assim, a partir de agora você tem um encontro marcado aqui. Todos os dias, às 10 da manhã, sábado, domingo, feriado, todos os dias a gente vai estar aqui às 10 da manhã com um conteúdo bacana para você, tá? Pra gente estar estudando, pra gente estar compartilhando, trocando ideias, vocês estarem perguntando, tá? E qualquer tema, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês gostariam de estar sugerindo, pode mandar mensagem pra gente em inbox. O pessoal já tem sugerido, né, temas aí, pode estar mandando mensagem pra gente em inbox sobre os temas, sobre sua sugestão, essa questão toda, tá bom? O Maurício aí, Obas. Isso aí, galera. Então, outra coisa, tá? Essas lives aqui vão ficar disponíveis, vou falar mais vezes aqui no meio da live até a galera acostumar. Elas vão ficar disponíveis só por 24 horas, tá bom? Então, como é que vai funcionar essa dinâmica aqui das lives? A gente vai fazer as aulas todos os dias às 10 horas da manhã. Todo dia vamos preparar um conteúdo bem bacana para você aí. E ela vai ficar disponível aqui por 24 horas no IGTV, tá bom? Depois a gente vai subir e vai colocar no nosso portal de alunos. Os alunos nossos do curso Toque na Missa vão ter acesso a todas as aulas, rever, reprisar a hora que quiser, tá bom? Então, se você perder a live aqui às 10 da manhã, corre para assistir depois, dentro de 24 horas, que é o tempo que a gente vai deixar disponibilizado, tá bom? Tem algumas lives que a gente achar que é bem legal, tal, que fizer sentido, a gente vai deixar disponível, mas vai ser essa dinâmica. A gente vai fazer todos os dias aqui às 10 horas da manhã a aula e vai ficar disponível por 24 horas e depois das 24 horas a gente vai deixar ela disponível só no nosso portal de alunos. Tá bom, gente? Bem, falar do tema de hoje, a galera vai entrando depois aí, mas é sempre assim, né? O pessoal demora para entrar, rola toda essa questão aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja legal dar de recado. A questão da sugestão de temas, né? Para vocês estarem sugerindo outros temas. Esse tema aqui a gente pensou ontem, né? A gente falou, cara, vamos começar. Eu tava pensando em alguma coisa mais técnica, até a Camila, minha esposa, que sugeriu o tema. Falou, por que você não fala sobre por que os músicos católicos não estudam? Eu falei, nossa, mas assim, com os dois pés no peito? Começar já falando sobre essa questão. Porque a gente tem digamos assim, não dá nem pra falar que é um problema. A gente tem toda uma questão crônica em toda a nossa realidade, toda a nossa cultura, que empurra a gente para esse contexto, da gente se manter num estado neutro, vamos dizer assim, né? Um estado da gente não buscar mais aperfeiçoamento, e tem todo um contexto que a gente vai bater esse papo hoje, tá? Robson colocou, grande professor, Robson é aluno nosso. Bom dia, interessante o pergunta. Eu acho que eu não entendi. Interessante, deve ser a pergunta e aqui presente na comunidade. Bem, gente, vou entrar no tema aqui já então. Esperei um tempinho, uns 5 minutos para a galera entrar. A galera vai continuar entrando tal. E eu sei que esse horário aqui não vai ser todo mundo que vai conseguir acompanhar esse horário, mas eu pensei num horário que fosse que eu conseguisse, principalmente, estar todos os dias aqui compartilhando com vocês, né? Tem outros horários à noite aí que é complicado, às vezes a internet cai,
Teve várias lives que a gente fez na parte da noite aqui, que o próprio Instagram travou, mas não foi tipo o meu Instagram, tipo o Instagram geral travou. Não sei se não estava acostumado com um volume tão grande de pessoas acessando e toda essa questão. Então, 10 horas da manhã é um horário bom, muita gente vai poder assistir, vai ter gente que vai fazer um esforcinho. As pessoas que não conseguirem, né, tem 24 horas aí para estar assistindo as aulas, tá bom? E os nossos alunos aí participem aqui também, mas depois a gente vai disponibilizar, vai deixar disponível todas as lives lá no nosso portal de alunos, para vocês reverem os temas, toda essa questão, tá bom? Vamos ao que interessa. Por que o músico católico não estuda? Primeira coisa que eu queria já falar aqui, né? A gente postou a foto avisando as pessoas da live, já teve bastante comentário lá, galera, pô, isso, não sei o quê. Teve gente que falou, ó, isso é uma porcentagem, não coloca todo mundo. A intenção aqui não é ofender ninguém. Eu sou músico católico. Eu pertenço a essa realidade. Toda a realidade. Então a intenção aqui não é a gente ofender ninguém, não é apontar o dedo na cara de ninguém, falar que você não estuda, falar que você é preguiçoso, ou qualquer coisa do tipo. É a gente tomar consciência e ter mais noção do que acontece com a gente, porque quando você vai num médico, a primeira coisa que ele tem que fazer para te tratar é te dar um diagnóstico. Então você vai lá, ele manda fazer um monte de exame e te dá um diagnóstico. Para que serve isso? Para saber exatamente qual problema que você tem. Você está com uma dor no estômago? Cara, pode ser um monte de coisa isso daí. O que é? Ele tem que descobrir o que é exatamente para ele poder te dar o remédio certo. Na Igreja Católica a gente tem um problema que os músicos estudam muito pouco. Show! Por quê? Não é questão de achar culpado. Por quê? É fácil falar só tipo, o pessoal é preguiçoso. Tem isso também, mas isso é normal. Todo mundo tem preguiça, eu tenho preguiça, né? Mas no geral, no decorrer dos anos todos, o equivalente entre os dias que eu tenho preguiça e mesmo assim praticar um pouco, mesmo assim fazer aula, mesmo assim desenvolver, superou, vamos dizer assim, né? A ponto de eu conseguir tocar super bem, sou músico profissional, toda essa questão. Mas o objetivo não é apontar para ninguém, mas sim a gente ter mais consciência, entender o que acontece, até para a gente poder ser melhor, quanto para a gente também poder orientar as pessoas da nossa comunidade, as pessoas do nosso convívio, de o que a gente pode fazer, como que pode ser diferente e assim por diante, tá bom? Então, não se ofenda, o objetivo não é ofender, mas sim a gente bater um papo sobre, tá? Vamos lá, primeira coisa que faz com que a gente não estude é uma coisa que eu chamo a cultura. A gente tem uma cultura de não estudar e essa cultura não vem de agora. Essa cultura vem desde sempre, tá? A nossa igreja é uma igreja milenar, né? A primeira igreja, a igreja fundada por Jesus Cristo, é isso que a gente acredita, né? É uma igreja milenar. Então o que acontece? Hoje a gente ainda tem a igreja hoje, ela é moderna, mas sem perder a tradição, sem perder as coisas que são essenciais. Então, do mesmo jeito que a igreja trata de coisas extremamente atuais, extremamente pertinentes, a gente tem toda uma história. Por exemplo, a história de uma época que sequer existia energia elétrica, que sequer existia instrumentos elétricos, uma história que vem de todo um outro contexto de mundo. Então a gente precisa entender isso e trazer para o contexto atual. Porque senão a gente vai começar só a ficar apontando pessoas, e tem isso também, né? Tem a questão das pessoas, da autorresponsabilidade, mas para isso a gente precisa ter mais consciência sobre essas coisas todas, tá? A Pri colocou aqui, não apenas na música, mas em todos os ministérios, com certeza. Então, a história. Então, o que acontece? A música na Igreja Católica não é essencial. Ponto. Nossa, Thiago, você não acha importante? Acho extremamente importante. É o meu ministério, eu dei minha vida para a música, a minha profissão é música, minha missão é ajudar as pessoas que querem aprender a tocar e se aperfeiçoar para estar atuando na igreja. Mas não é essencial. Por quê? A missa, por exemplo, que é o ponto alto da nossa fé católica, para ser missa, ela não precisa de música. Se eu tenho uma banda tocando músicas da igreja, eu não tenho uma missa.
Compensação, se eu tenho o rito da missa certinho, um padre celebrando e não tem ninguém tocando, eu tenho uma missa. Então, parte daí, o que acontece que muitos padres mais antigos, bispos, a igreja como um todo, não falam, a música é super importante. Vem daí. E principalmente padres mais antigos que a gente ainda tem, que começaram a servir na década de 50, por exemplo, que a gente tinha muito menos tecnologia para música. Música, gente, no formato que a gente tem hoje, de música, de CD, instrumento elétrico, poder registrar, perante a história da humanidade, é um negócio super novo. Super novo. Então, a igreja sempre olha para essas questões. É importante ter música? É importante ter música. Precisa ter ajuda, que eu vou falar sobre essa questão, as características da música, por que a música é importante. Ajuda. A Maria Dora, bom dia, Maria. Deus abençoe. Ajuda, ajuda. Mas não é essencial. Se acabar a música do mundo, não tem mais música. Acabou, não tem mais instrumento musical, foi proibido. Não tem mais a arte dos sons, que é a música. A igreja continua sendo igreja, vai continuar tendo missa, vai continuar as pessoas... Tudo vai continuar normal. Então, esse é um dos motivos no qual a gente tem uma cultura de não ter tanto investimento da parte da igreja na música, nos músicos. Tudo bem? É importante entender isso. Isso é quem nós somos. Então, a gente está hoje aí querendo ajudar na comunidade, querendo servir, servindo com a música, mas a nossa história como católicos, de igreja católica, vem disso. Tem toda a questão, Thiago, mas não tem o canto gregoriano na igreja, tal? Tem. Inclusive, muitas coisas musicais, a forma com que a gente escreve partitura hoje foi desenvolvida dentro da igreja. Foi um padre chamado Guido d'Arezzo, que foi o cara que começou a escrever partitura, não exatamente como a gente tem hoje, mas num formato muito parecido de registrar as músicas do que a gente tem hoje. Então a igreja tem muita influência dentro da música, mas não se moderniza como outras igrejas, por exemplo, por parte da igreja. O Papa fala, ó, a partir de agora tem que o pessoal da liturgia, vamos ter aula de música para todo mundo. Por conta disso, do ponto de vista teológico como igreja, a música não é essencial. É extremamente importante, mas não é essencial. Se não tiver música, vai continuar tendo rito, vai continuar tendo missa, as pessoas vão continuar se convertendo, vai continuar tendo pregação da palavra, o anúncio do evangelho, vai tudo continuar. Até porque até 100 anos atrás, 200 anos atrás, não tinha isso nesse formato. Tudo bem, gente? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto agora, que pra gente entender, é que tudo isso causou na gente uma coisa chamada falta de referências. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter referências. E referência é o quê? É você ver outras possibilidades de como você pode fazer, como você não pode fazer. O que você tem para fazer, o que você não tem para fazer. E o que acontece? Eu tenho até uma história que eu gosto muito, que não é uma história fictícia. O que acontece na realidade da igreja? Tem um personagem fictício, que não tem esse personagem na minha paróquia, ao mesmo tempo tem, né? Ao mesmo tempo teve, e todas as paróquias têm, que eu gosto de chamar de Seu Manuel. Seu Manuel é um senhorzinho já, de idade avançada assim, mais de 50 anos, né, que toca na comunidade há vários anos, sozinho, está há muitos anos lá, várias missas, ele que leva a missa sozinho, ele, violãozinho, ele toca, canta, às vezes até faz leitura, faz salmo, o cara palpa toda a obra. Só que acontece, o seu Manuel, ele não estudou, e talvez na época dele realmente não fazia sentido tanto estudar. Você não tinha internet, você não tinha informação como a gente tem hoje, você não tinha uma série de coisas. Talvez na época que o seu Manuel começou a tocar, Malemar a gente tinha alguns padres gravando disco. Malemar tinha um padre Zezinho, tinha um padre Jonas, coisas assim, tá? E o que acontece? Ele começou a servir lá com o maior amor, dedicação, com o jeito dele, com as coisas dele, com o violãozinho, tá? Aí o que acontece? Passa um tempo, começa a chegar uma nova geração, tá? Eu, por exemplo, beleza, eu vou na igreja, começo a ver na missa, né, e vejo lá, começo a participar, tenho uma experiência com Deus, e sinto um chamado, falo, nossa, eu queria tocar. O chamado de Deus existe, né? Existe toda essa questão, mas
Eu vou falar sobre isso também, até a gente postou uma foto aqui, o pessoal comentou várias coisas, eu vou falar também sobre a parte de espiritualidade técnica. São duas coisas que elas devem andar juntas, mas ao mesmo tempo a gente precisa enxergá-las como coisas separadas. Mas eu não vou falar disso agora, eu vou falar daqui a pouco. Então beleza, você sente um chamado, aí você fala, nossa, eu queria tocar e cantar. Quem que vai ser a sua referência? Seu Manuel. Está lá tocando com o maior amor do mundo, mas extremamente limitado. No canto, talvez nunca fez uma aula de canto, canta do jeito dele lá, sem técnica, mas foi ganhando alguns macetes na prática ali, mas muitas vezes não é o ideal, tocando ali do jeito dele, também sem técnica, limitado harmonicamente, limitado ritmicamente. De repente tem um violão super simples, com um som que nem é tão legal. De repente ele nem sabe regular muito bem o som da paróquia de repente bem limitado, e você começa nesse cenário. De repente você vai até falar com o seu Manuel, né? Falar, ô seu Manuel, eu queria começar a tocar, e falar, pô, graças a Deus, ainda bem que tem mais alguém para tocar, vamos, eu vou te ensinar, tal, você começa a aprender. Só que o que acontece? Geralmente quando a gente tem uma referência, dificilmente a gente passa a referência. Às vezes passa, mas quando você busca novas referências. E você vai desenvolver. Mas geralmente está aqui a referência, fica aqui, ó. Então o que a gente tem? Uma realidade que muitas vezes a música fica nivelada por baixo. Aí você pergunta pra mim, que entrei depois, tem o seu Manuel. Por que você não estuda? Eu vou falar, estudar? Mas por que estudar? Não, pra tocar bem. Não, eu toco bem, pô. Eu venho todo domingo aí, eu toco na missa, a gente ensaia. Eu toco bem. Eu toco bem comparado com o quê? Qual a minha referência? Como que poderia ser diferente? Tem hora que a gente chega pro padre, né, da paróquia e fala, pô, padre, vamos comprar um som bom pra paróquia aí. Esse som aí tá muito ruim. O padre olha e fala, mas ruim? Mas esse som é bom aí, pô. É alto, o volume é alto, a gente põe volume, o pessoal escuta. Você acha que precisa de outro som? Não tem referência. O padre, muitas vezes, ele não sabe o que é ir numa paróquia que tem um bom som e ouvir um bom som e falar, cara, aí sim, nossa, que som de microfone, a voz fica limpa, não fica aquela voz igual do carro do peixe, não fica o grave estourando, porque tem referência. Então, muito do nosso problema de falta de estudo, que a gente fala, que alguns músicos falam, né? Principalmente quem estuda, fala que o músico católico não estuda, mas via de regra falta muita referência. Nós temos dentro da música católica grandes músicos. Até fiz uma live essa semana com o Diego Fernandes, comentei um pouquinho sobre essa questão. Grandes músicos, grandes instrumentistas, grandes cantores. Muitas vezes as pessoas que tocam na missa sequer escutam a música do CD. Vem alguém e toca mais ou menos cantando, pega o violão lá, ele já aprende da versão simplificada, sequer escuta a versão do CD com um arranjo legal, com um timbre, com uma execução primorosa do arranjo, do arranjo das músicas, sabe? Olha aqui uma mensagem aqui, o Marcos. Irmão, meu sogro se chama Seu Manuel. Me identifiquei um pouco com a história, mas ele tocava pra caramba. Aprendi muito com ele. Fazia graves no violão como ninguém. Show de bola. Show de bola. Tem casos e casos, tá? Tá falando da questão da referência, né? Então, isso acontece muito. Essa questão de faltar referências. Né? Então, por exemplo, Thiago, eu toco muito bem. Legal. Comparado ao quê? Não, Thiago, eu estudo pra caramba. Legal. Eu acredito que, na verdade, muitas pessoas que supostamente são até tidas como tipo, que não estudam muito, que não são tão dedicados, estudam sim, dentro da sua referência. Se eu não souber que é possível eu dominar a harmonia, eu entender de harmonia funcional, campo harmônico, campo menor harmônico, menor melódico, saber que eu posso entender de improvisação, modos gregos, escala, pentatônica, pentablues, arpejos, tríades, tétrades, acordes dissonantes com 5 notas, empréstimo modal. Se eu não souber que existe todas essas coisas aqui, por exemplo, que eu estou citando, por que eu vou? Eu não sei que existe. Você perguntar para um peixe, fala, ô peixe,
Como que é aí para você que vive só dentro da água? Como é que é viver dentro da água? Sabe o que ele vai dizer? Claro que o peixe não vai responder, mas sabe o que ele te responderia? Mas eu não vivo dentro da água. Você não consegue saber o que é viver fora da água se você sequer está presente que existe água, que você está dentro da água. Você não sabe. Então, muito da nossa realidade do dia a dia, nas paróquias, a realidade das comunidades que a gente tem, as pessoas não estudam mais porque sequer elas sabem da possibilidade de estudar mais e que poderia tocar muito melhor e que é acessível, que não é um negócio de outro mundo, que é possível. Aqui na Action mesmo a gente levanta a bandeira de que qualquer pessoa é capaz de aprender a tocar e cantar. Tocar bem é técnica, existe dom, existe talento, existe facilidade. Mas pega um cara que tem um pouquinho mais de dificuldade, um cara que é extremamente talentoso, e esse cara que estuda pra caramba, esse cara que é preguiçosão. Cara, esse cara aqui... E digo assim, eu me considero o cara esforçado. Eu não me considero o cara talentosão, não. Tem gente que me vê tocando e fala, Thiago, você... Cara, eu estudei pra caramba. E eu já tive amigos, quando eu estava começando, que eram muito mais talentosos que eu, na minha opinião, ou talvez na minha percepção. Que tinha facilidade para tirar música de ouvido. O pessoal pergunta muito aqui, né? Tirar música de ouvido. Cara, você aprende. Mas você precisa exercitar. Não brota. Tem um negócio aí que a gente faz assim, a gente começa a tirar música de ouvido? Não, é o estudo, o desenvolvimento. Não vou falar sobre tirar música de ouvido hoje. A gente vai fazer várias lives todo dia aqui, com certeza, tema que não vai faltar pra gente falar dessa questão. Mas referência. Então a gente precisa buscar ter novas referências, ou mais referências. Então, por exemplo, até que estava conversando com a Camila, minha esposa, sobre essas questões. Nós temos grandes músicos católicos aí, por exemplo, né? E não precisa ser só músicos católicos, né? Pode ser qualquer músico, é uma referência musical. Ontem mesmo um cantor músico católico, né, que é cantor e toca guitarra, me chamou a gente aqui no Instagram, né, e falou, cara, eu sou muito fã do John Mayer, cantor que ele toca guitarra e canta, eu acho muito legal. Eu acho que se a gente tivesse uma parada assim, nessa proposta dentro da igreja, ia ser muito legal, ia atrair muita gente, uma sonoridade diferente. Legal, uma referência. O que vai ser a tendência a acontecer? Ele se esforçar mais, ele se dedicar para desenvolver mais a musicalidade com base na referência dele. Então nós temos, óbvio, várias referências populares. Temos referências de músicos evangélicos também, não tem problema ter referências, é bom, pelo contrário, quanto mais referência você tem, mais parâmetros para você querer estudar e desenvolver, mais possibilidades você vai enxergar. E temos excelentes referências de músicos católicos, grandes referências, né? O Igor Alexandre colocou o Juninho Casimiro. O Juninho Casimiro eu considero ele praticamente compositor, cantor e compositor, né? Também, sim, músico católico. Mas teria também a questão do... pessoal da Canção Nova, vou falar alguns aqui, talvez vocês não conheçam. O Rinaldo, que é da Canção Nova, o Christian, o Boina, né? O Chan, que tocava antigamente, tem a galera nova, o Samuel, o Rogério Prince, o pessoal que toca comigo na banda da Adriana, por exemplo, o Ricardinho, produtor, tem o Ronald, que toca comigo, Juninho Matsuyama, o pessoal aqui da gravadora Pax. Cara, tem uma galera, músicos excepcionais. Mas ó, o Rodrigo Gouveia aí, grande guitarrista. Fala, Rodrigo, um dos melhores guitarristas do Brasil. É um outro cara aí bom pra vocês seguirem, gente. O Rodrigo é um parceirão nosso aí, guitarrista incrível, incrível mesmo. Né? O Márcio colocou o Dement Gaze, o Boys, o Rinaldo. Sim, tem vários caras. E o que acontece? Se você não tiver referências, pessoas para você se inspirar, você fica meio sem saber para onde você vai. Você fica sem um mapa. Pô, eu toco bem ou toco mal? Eu acho que eu toco bem. Eu toco lá, a senhorinha que participa na igreja lá fala que eu toco bem. Mas a senhorinha entende de música? A senhorinha entende sobre as questões? Não. Será que realmente ela está falando que você toca bem porque realmente ela acha que você toca bem, ou será que ela está tentando ser gentil? Então rola muito essas questões, né? O SV colocou aqui, desde que busquei referências, eu evoluí. Me baseio no Guilherme de Sá, Bruno Faglione,
Mauro Henrique, acho técnicas, sim, cantores excepcionais dentro da proposta, né? Cantores nessa vibe de rock and roll, caras incríveis, né? É isso. Eu canto bem? Maravilha. Compara você com o Guilherme. E claro que aí tem vários aspectos, né, gente? Vai ter gente que vai falar, cara, mas a voz do Guilherme é incrível. Realmente, a voz dele é incrível. Tem um timbre de voz, características naturais dele, mas você não precisa ser igual a ele. Você tem que achar as suas características vocais, o seu timbre, a sua tessitura, o seu registro vocal e você ser o melhor cantor que você puder, se você é cantor, dentro do seu registro vocal, dentro das suas características, dentro do que você é, né? O Flávio Sachs, voltei a estudar música vendo vocês e as lives do Rinaldo. Vocês são feras. Pô, valeu, Macina. Então, referência. Como a gente tem poucas referências, como a base geral, a realidade, o que eu estou falando aqui é a realidade. Eu sei que tem exceções. Eu sou uma exceção. Talvez muitos de vocês que estão aqui, talvez você, só por estar aqui, você já é uma exceção. Mas o que acontece no dia a dia das paróquias, no dia a dia das comunidades, é exatamente essa questão, essa falta de referências, tá? E por que a gente precisa estudar? Eu fiz algumas anotações aqui, só para não esquecer, para não vir perdendo o foco. Por que a gente precisa estudar? Por que é bom estudar? Eu falei, né, no começo que dentro da questão da Igreja Católica, a música não é essencial. O rito, a história, a tradição, a parte teológica, isso é essencial. Isso é o que é a igreja. E ela começou lá atrás sem nada disso. Mas a música, ela é uma ferramenta incrível de evangelização. A música é uma ferramenta. Do mesmo jeito que eu tô aqui em casa, aqui, se eu fosse fazer uma reforma, ia ter coisa que eu ia precisar de um martelo, outra coisa ia precisar de um alicate, tem um parafuso ali, eu ia precisar de uma chave Phillips ou uma chave de Fender, são ferramentas. A música é uma ferramenta. A música, ela é a arte dos sons. E a música, ela chega em lugares que as palavras não chegam. Ela chega em lugares que as palavras não chegam. Então vão ter pessoas que você pode falar o que for. Tem gente que às vezes, sei lá, um parente seu, fulano, pô, você tem que parar com isso, se converte, sei lá, se converte até forte, né? Sei lá, vamos pra igreja, pô, você tem que parar com isso. A pessoa, não vou. Às vezes o cara põe o pé na igreja, começa um momento de oração com uma música, o cara é tocado ali. Ali é o ponto que ele já é tocado. Então a música tem um poder incrível de mudar estados emocionais. Até falei isso aí na live do Diego Fernandes também. Pega um dia que você, nossa, hoje, cara, hoje é quarta, né? Quarta-feira, nossa, cara, hoje o dia tá meio nublado, tá até um sol. Meio nublado, meio frio, eu tô meio triste hoje. Você quer mudar o seu estado emocional? Põe uma música legal que você goste. E nem tô falando de música da igreja. Tô falando só da música pela música. Daqui a pouco a gente vai unir a espiritualidade com a questão técnica. Põe uma música que você gosta e se envolve. Põe a música, começa a ouvir, de preferência uma música legal, tal. Daqui a pouco você está sorrindo. Ela transforma. Agora você imagina, se a música por si só já tem esse poder, imagina quando a gente coloca essa música encharcada de unção. Quando a gente coloca essa música a serviço de Deus, a serviço da espiritualidade. O que ela não pode fazer? Então ela é, como eu falei, ela não é essencial, mas ela é extremamente importante se bem utilizada. E tem um detalhe, gente. Já entrando nessa parte de unção e técnica, tem vários comentários aqui, daqui a pouco eu leio, tá bom, pessoal? Se quiser colocar, pode continuar colocando. É uma questão muito, muito importante. A música, ela vai em lugares que as palavras não chegam. A música boa. A música ruim pode causar o efeito contrário. Um violão desafinado tocando na missa inteira pode causar um efeito contrário. Uma voz desafinada cantando a música inteira de qualquer jeito pode causar o efeito contrário. Pode e causa. Tem pessoas que às vezes vão na igreja e ela fala, cara,
nossa, foi bom, sei lá, o padre prega bem no grupo de oração, o pregador pregou muito bem e tal, mas, cara, tinha alguma coisa lá que tava me incomodando. Não sei o que que é, não gostei, meio que não me senti bem. Muitas vezes é a música ruim. A música, por si só, ela chega onde as palavras não chegam. Por si só. Aí a gente coloca a unção. Aí a gente coloca a espiritualidade. Aí a gente coloca a nossa ministração. O nosso tocar com entrega. Tocar pensando, Senhor, usa dessa minha música. Usa desse meu violão. Usa do baixo aqui. Meu instrumento principal é baixo, né? Que eu toco mais por aí e tal. Dou aula de violão, dou aula de guitarra, toco tudo e tal, mas... profissionalmente tudo eu toco baixo. Cara, é tocar você falando, Senhor, usa da minha música, usa desse instrumento, que esse instrumento possa ajudar essas pessoas que estão aqui, porque é isso que é a música. A música por si só, ela é uma ferramenta. Por isso que tem muita gente, não tem unção, o ministério toca sem unção, porque às vezes toca bem, mas não se preocupe em ser ministério. Não se preocupe em ser ministro, em estar a serviço de verdade com a música, com espiritualidade, para fazer com que ter a intenção não de se aparecer. Você quer aparecer? É só você tocar bem e cantar bem. Não precisa. Se você tocar bem e cantar bem, você vai aparecer. As pessoas percebem. As pessoas percebem a sua dedicação. Não precisa querer aparecer. Só que em contrapartida, quando a gente vai numa intenção de estar tocando num momento de oração e querer aparecer, a unção vai pro saco. Porque a unção, tô até saindo um pouco do tema, mas beleza. É bom falar dessa parte de espiritualidade aqui para ficar claro. A unção não depende de você. Eu não tenho o poder de curar ninguém. A minha música não tem o poder de curar ninguém. O que eu posso fazer é tocar bem. O que eu posso fazer é estudar para fazer a melhor música possível e tocar bem. Mas curar, fazer alguém levantar da cadeira de roda com um dedilhado, com um fundo de oração, fazer alguém se converter, fazer uma pessoa se perdoar o pai que faz 20 anos que não fala porque o pai batia nele quando ele era pequeno, ele viu o pai espancando a mãe. Tô pegando pesado aqui. N situações, só Deus pode fazer. Então, quando a gente está tocando, você quer ter unção, tem gente que fala, não, você precisa rezar, tal. O que a sua oração pessoal faz? Faz com que você tenha intimidade com Deus. Faz com que você seja íntimo de Deus e além de você ter intimidade com Deus, você fica mais sensível, né? Deus fala mais com você, Deus te direciona mais se você estiver disposto a ouvir. Mas na hora de tocar, não é você que cura. A unção não é sua. Você é um portador da unção. Então o que você precisa clamar quando você está tocando? Tem até um outro tema que depois a gente vai falar sobre isso. A diferença da oração pessoal sua e a diferença da oração quando você está servindo. Quando você está tocando na missa, no grupo de oração, aí tem contextos diferentes. A sua oração tem que ser, me usa. Tá um momento de oração rolando lá, né? Sei lá, um momento de Espírito Santo, de perdão, sei lá. De louvor, qualquer momento que seja. Você não tem que ficar tocando pedindo para você. Você precisa pedir para você no momento separado. Uma coisa é a hora que você doa. Outra coisa é a hora que você recebe. Uma coisa é a hora que você doa, outra coisa é a hora que você recebe. Doar é doar. É o outro. É o outro. É o outro. Senhor, usa. É tipo como você pegasse aqui, pegar o violão aqui, você nem está afinado. Como você pegasse num momento de oração e você estivesse tocando aqui, pegar qualquer tom aqui, mi, vai. Tá alguém ministrando, ou você ministrando, né? Você vai para um caminho de Senhor. Usa dessa minha música. Usa desse meu dedilhado aqui. O que faz com que essa música simples, com toda a minha limitação, por mais que você toque bem, que isso que eu estou tocando ajude as pessoas que estão aqui, essas pessoas que têm uma experiência com você. Sabe? E você vai começar tocando internamente, não precisa falar alto, não precisa falar nada, mas essa tem que ser a sua intenção. É isso que dá unção.
se despe, não sei nem se é assim que fala, de vaidade. Cara, eu tô aqui para fazer o que tem que ser feito. Só que o que acontece? Essa é a intenção. É isso que dá unção. Experimenta fazer isso na sua vida, no seu grupo de oração, na missa que você toca, que você vai ver a transformação que a sua música vai começar a fazer na vida das pessoas. Ponto. É isso que é unção. Só que se eu faço tudo isso, Senhor, vou exagerar aqui. Senhor, usa da minha música. Usa, Senhor. Tipo, faz com que essa música cure as pessoas. É possível que mesmo com um absurdo desse, eu desafinei todo o violão aqui, muitas pessoas sejam tocadas. Porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Mas se a minha técnica tivesse mais apurada, se eu tivesse mais conhecimento, se eu entendesse mais de harmonia, se eu entendesse mais de harmonia, poderia criar algo muito mais bonito. Que bonito, que gostoso. Tá um momento de oração rodando, alguém ministrando, pensando, Senhor, usa da minha música. É arte. E independente da unção, da espiritualidade, se eu fizer uma arte muito boa, ou o melhor possível, e eu tiver isso ligado com a parte espiritual, o resultado é outro. É outro. Então, essa que é a questão e a explicação dessa parte aí de arte, porque o que acontece? A gente da igreja, aí vem um monte de coisa, né? Isso não é só na música. A gente tem dificuldade de pessoas que querem estudar a palavra, a gente tem dificuldade das pessoas estudar a igreja, o documento da igreja, entender sobre espiritualidade, sobre toda a questão, né? Isso é pra tudo. Mas vem aquela coisa, né? A gente parece um monte de papagaio. A gente não busca na fonte. Você vê alguém falando, né? E isso também, eu me incluo nisso também. Eu amo pegar um resumo, eu amo, tipo, tem um livro tal, eu amo pegar alguém falando o resumo do livro e eu já tentar entender a mensagem principal. Normal. Mas, então um monte de gente fala, não, mas o que importa é ter unção. Sim, o que importa é ter unção. É importante ter unção. Só que se você tiver técnica também, o negócio vai para outro nível. Se a gente conseguir unir a técnica com a unção, com a espiritualidade, realmente milagres acontecem. Graças a Deus, assim, não é mérito meu, né? E eu também muitas vezes me perco disso. Tem hora que é tanta correria, né? A gente já chega no dia de tocar, e tem que montar som, e tem que não sei o quê, e aquela questão toda, mas quando você toca bem, você faz a sua parte, e você se despe de toda a vaidade, de todo querer aparecer, todo querer tocar bem, que é lícito, é legal. E você fala, Senhor, usa, tá aqui, ó. Eu sou um instrumento seu, ó, o violão tá aqui. Se eu não tocar uma nota nele, ele vai ficar aqui. Por melhor que ele seja. Então, o que que acontece? Se você é um bom músico, o que que você vai ser? Você vai ser um instrumento bom. Só que não adianta eu ter um violão bom e ele ficar parado aqui e eu não deixar Deus tocar nele. Então a gente precisa estudar para ser um bom instrumento e a gente precisa, para ter unção, deixar que Deus toque o instrumento que nós somos. Por exemplo, estou até fugindo um pouco do que eu preparei, mas eu estou sentindo de ir por esse caminho aqui, né? Eu, Thiago, músico, parei de querer tocar música que eu gosto no contexto da igreja. Para mim, no grupo de oração, música é boa, é que vai levar as pessoas para Deus. Embora muitas vezes eu toco músicas que eu
Musicalmente não gosto. Mas o que importa? Eu sou um instrumento, eu tô ali para fazer as pessoas terem uma experiência. Se essa música vai fazer as pessoas terem uma experiência, é essa que a gente vai tocar. Se essa música vai ajudar no contexto de missa a comunidade a cantar, a participar da Eucaristia do melhor jeito possível, é essa música. Ah, mas essa música é tão antiga. Beleza. Ah, Thiago, mas essa música é muito nova, não sei o quê. Não é esse o parâmetro que a gente tem que ter. Então, quando a gente amadurece espiritualmente, você para de ficar com umas frescurinhas. Ai, mas... Cara... E principal... Uma coisa é eu tocar no seu ministério e falar, gente, vamos tocar essa música que é legal? Isso é uma coisa. Outra coisa é, cara... Deus tá falando pra gente tocar essa música. Senti no coração aqui essa semana... Deus me mostrou, senti de verdade em oração que essa música a gente tem que tocar. Cara, isso não se discute. A gente é servo. A gente é escravo. Eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu toco a música que Deus quer que eu toque, que eu cante. Isso são tudo coisas de maturidade no ministério, maturidade espiritual que a gente vai criando. Só que perceba, tudo isso que eu estou falando da parte espiritual não tem a ver com a parte técnica. Você precisa estudar. Você precisa ser o melhor cantor possível. Por quê? Porque isso ajuda. Música boa, por si só, atrai pessoas. Por si só, tá? Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. A galera mandou bastante coisa. Deixa eu tentar ver aqui. Eita, nós. Tem muita coisa que eu não li. Eu vou pegar de um determinado ponto aqui, tá, gente? Vou voltar. Vou pegar daqui do... Deixa eu ver, tem mais um aqui que eu vou pegar esse de cima aqui. O Massina Júnior. Vamos chamar de Júnior, tá? Mas temos que ser sensível no horário da missa. Às 7 horas são nossas vovozinhas. Na missa das 10 são os jovens. Sim, isso aí tem a ver com a escolha da música para as pessoas. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? O Robson colocou aqui. Eu descobri desde cedo o tradicional pegar de ouvido. Comecei até a tirar cópia dos CDs para pegar as músicas, tanto litúrgicas quanto eucarísticas e outros afins. Isso é essencial, tá, gente? É os dois extremos. Tem pessoas que faz aula, às vezes até estuda um pouco, domina campo harmônico, escala e não tira músicas. Então ele não consegue aprimorar a musicalidade. Tem gente que, ao contrário, só tira música e não sabe nada de teoria. O ideal é as duas coisas, é estudar, entender como que a música funciona e tirar músicas. A maior escola que tem para você desenvolver qualquer coisa é ouvir. Porque quando a gente ouve, você está aprendendo. Você está aprendendo. De repente, por exemplo, vou pegar o violão de novo aqui. Você toca assim. Tem problema? Nenhum. Normal. Tô tocando uma música aqui, tipo, eu navegarei. Por exemplo, às vezes você vai ver alguém tocando, você vai ver alguém tocando. O violão tá desafinado. O que acontece? Você passa a ter outras possibilidades. Nossa, então quer dizer que em vez de só tocar batida, eu posso também tocar dedilhando? Também. E nessa começa várias outras coisas, outros modelos de acorde, outras coisas. Você adquire musicalidade ouvindo. É por aí que funciona, você adquire musicalidade ouvindo. Então é essencial tirar músicas. A Maria colocou aqui, ó. Que vocês sejam referência para as outras escolas, porque muitas igrejas estão carentes de canto. Com certeza, o objetivo é esse mesmo, Maria. O objetivo é esse, inclusive peço que vocês ajudem, divulguem o nosso trabalho, divulguem as lives. Aqui, ó. Agora tá fácil. Todos os dias, às 10 horas da manhã, tá? Recapitulando, tem bastante gente agora. Todos os dias agora, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui com uma aula. Todos os temas, falar de formação, falar de espiritualidade, falar de técnica, com os outros professores também, né? Vamos ter aula de canto com o professor Rafa, vamos ter aula de violão também com o professor Kaique, de teclado com o professor Diego. Todos os professores a gente vai estar aqui, né? A maioria dos dias vão acabar sendo eu, tá?
sábado, domingo, feriado, todos os dias. 10 horas da manhã é o programinha de TV para você aí. 10 horas da manhã, liga aqui na live da Edion que a gente vai estar aqui com conteúdo bacana para você, tá bom? Observação, eu falei no começo, as lives elas vão ficar disponíveis só por 24 horas, tá bom? Então, assista, se você perder a live, chega em casa à noite, de manhã, pega a live e assiste, tá bom? E depois de 24 horas elas vão ficar disponíveis só no portal para os nossos alunos. Bom, inclusive, se você ainda não é nosso aluno, não sabe como é que funciona, a gente tem um curso Toque e Cante na Missa, curso muito bacana, a gente está trabalhando em cima dele, está melhorando mais ainda, tá? Com suporte direto com a gente, com vários professores, é um curso online, completamente direcionado para você que quer aprender a tocar e se aperfeiçoar para estar atuando na igreja, tá bom? Então, se você quiser saber mais, se você ainda não conhece, manda mensagem pra gente aqui em inbox, tá? Que a gente explica certinho pra você como é que funciona aí, tá ok? E vai ser essa dinâmica. 24 horas disponível para todo mundo e depois das 24 horas vai ficar dentro do portal. E uma outra coisa, gente, eu queria agradecer muito aqui, eu sei que tem alguns alunos nossos do curso, eu queria agradecer muito a você que é nosso aluno. Os nossos alunos, você que está aqui, que caiu de paraquedas, que viu a nossa live aqui hoje, que chegou aqui, tal, pô, bacana esse papo aí, tal. Os nossos alunos tornam isso possível. Os nossos alunos que compram o curso, que se inscrevem para fazer aula, para dar o seu melhor, são as pessoas que patrocinam o nosso conteúdo gratuito. Tanto que a gente está até mudando a estratégia, a gente está mesclando muita coisa do conteúdo gratuito para os alunos também, toda essa questão de deixar disponível mais para eles, para a gente fazer isso. Qual que é a missão? Você não pode fazer aula hoje? Você não tem dinheiro para investir? Não tem problema. Vem todos os dias aqui às 10 da manhã que você vai aprender, você vai pegar ideias, você vai ter direcionamentos. Não é a aula, não é um curso passo a passo. A gente vai falar de tudo aqui, mas você vem todo dia aqui, você vai aprender muito. E se você quiser aprofundar de verdade, ter acompanhamento, ter resultado mesmo, faça o curso no tempo certo, tá bom? Mas desse jeito é um jeito que a gente conseguiu de ajudar todo mundo. Então a gente continua ajudando, gerando valor de perto para os nossos alunos e a gente consegue também ajudar as pessoas que ou estão chegando agora e até mesmo pessoas que, cara, eu toco na igreja, mas minhas condições não dão, no momento eu não tenho condições, maravilha. Vem aqui todos os dias que você vai beber e você vai ter sempre conteúdo de qualidade para estar te ajudando e com certeza Deus vai te abençoar em breve e você vai ter condições de começar a fazer o curso também, seguindo no seu aprimoramento musical, tá bom? Aqui tá nublado. Vixe, faz tempo, né? Verdade, galera, verdade. Que live maravilhosa, Priscila. Obrigado, Priscila. Deus abençoe, viu? A Priscila, a música boa chega onde as palavras não chegam. Exatamente, exatamente. Parabéns pelo excelente trabalho, Marcos, da equipe Action Escola de Música Católica. Obrigado, Marcos. O Robson, professor, além de coordenar a música na paróquia, sou funcionário. Imagine as pessoas quando vêm reclamar dos grupos, quando desafina, eu fico preocupado a me dirigir e tentar falar sobre isso, né? Tem que ter, eu vou falar, não dá tempo de falar sobre isso, mas tem jeito. Tem até um termo técnico popular sobre isso que se chama feedback. A gente dá um feedback para as pessoas, mas a gente precisa criar uma cultura de dar feedback. Às vezes a gente chega para dar um feedback e as pessoas não estão esperando. Por quê? Porque ela está num outro contexto, ela não está pensando que ela tem que melhorar, ela nem sabe que ela pode melhorar. Tem gente que nem sabe, por exemplo, que é possível melhorar o canto. Tem gente que acha, tipo assim, não, porque minha voz é assim. Não. A sua voz é um instrumento. Você tem regiões, você tem toda a tessitura. Se você respira, você pode encorpar mais a voz, cantar com voz de peito. Tem técnica, usar mais voz de cabeça. De repente você canta numa tonalidade que não é adequada para a sua voz. Tem N coisas que o conhecimento possibilita. Às vezes a pessoa nem sabe. Então, às vezes você chega, ô irmão, você tá não sei o que lá, tal, você tá cantando com a voz muito nasal. Nasal? Mas, não, minha voz é assim. Você tá falando que minha voz é feia? Você tá falando que você tá falando que eu não sei cantar, que eu não sirvo para cantar para Deus, eu vou embora da igreja aqui, não sei o que. Acontece coisas assim. Da pessoa tentar, às vezes, até dar um feedback positivo e as pessoas não estarem preparadas.
Mas tem todo um contexto, a gente pode falar sobre isso aqui, só sobre essa questão de dar feedback, como que a gente consegue trabalhar para mudar a realidade. Marcos, quero tocar melhor que puder, o melhor que puder, mas aparecendo o mínimo possível. Sempre peço em minhas orações no dia que eu quiser me aparecer demais, que Deus me afaste esse sentimento. Eu até, de certa forma, eu discordo um pouquinho de você, só para contextualizar, tá, Marcos? Você não precisa ter medo de aparecer, porque você vai aparecer. Você vai aparecer. Um bom pregador vai aparecer. Um bom cantor vai aparecer. Ele vai se destacar. As pessoas vão na comunidade e falar, cara, o Marcos está cantando ali. Nem sei se você toca, você canta. Digamos que você cantasse, ou que você cante. Nossa, o Marcos que vai cantar hoje, amo a voz do Marcos. O Marcos, quando ele está cantando, quando ele está ministrando, cara, ele me leva para Deus. Ótimo isso. Isso é ótimo. Então, quem canta bem, quem toca bem, vai aparecer. O que a gente não pode deixar nutrir na gente é a vaidade. Ai, afinal de contas, eu sou o cara, né? Poxa, se eu não tô aqui para cantar, a graça não acontece. É isso que não pode. Então, querer ser bom, querer ser reconhecido, tem coisas que, assim, tem muita coisa mal interpretada dentro da igreja que traz pra gente uma falsa humildade. Cara, eu quero tocar bem. E se eu estudo para tocar bem, eu quero que as pessoas reconheçam em mim que eu toco bem. Agora, eu não preciso me orgulhar por conta disso. Eu não preciso que as coisas que faz, como eu falo, a unção ir pro saco. Então você tem que tocar bem sim, as pessoas vão ver, vão reconhecer, vão te agradecer. E você tem que entender, cara, eu sou um ministro. Eu sou um servo. Eu sou um operário da canção. Eu sirvo a Deus através da música. E a ferramenta que eu tenho para tocar o coração das pessoas é a música. Quanto melhor for a música que eu produzir, mais fácil vai ser para Deus penetrar nos corações. Ponto. É isso que a visão tem que ter. Tem gente que fala assim, cara, você toca muito bem. Você fica, imagina, nossa, Deus, que Deus seja louvado. Não! Cara, você toca muito bem, obrigado. Estudo pra caramba pra tocar bem, obrigado. Cara, senti muito Deus na sua música, na sua voz. Que unção, cara, que Deus te abençoe. Obrigado. É pra isso que eu tô aqui, pra fazer diferença na vida das pessoas. É pra isso que eu estudo música. Então, não querer reconhecimento nenhum, ficar escondidinho, na minha percepção, é uma má interpretação. A gente tem que aparecer sim. Se você cantar bem, você vai aparecer. Se você tocar bem, você vai aparecer. Se você compor boas músicas, você vai aparecer. As pessoas vão mostrar para você. Vão falar de você para outras pessoas? Vão falar. Não tem problema. Eu vou aparecer mais que Jesus. Não. Você é um mensageiro. Você porta a mensagem, então é natural que as pessoas falem da mensagem e é natural que as pessoas falem do mensageiro, do portador da mensagem. Então, tomem muito cuidado com um pensamento de falsa humildade. Eu não quero aparecer. Você vai aparecer. Se você fizer o que você precisa fazer, você vai aparecer. O que você não pode fazer é se orgulhar disso. É achar que você é mais do que as outras pessoas por causa disso. Todas essas questões, tá bom? Até falei bastante aqui sobre essa questão, porque eu acho muito importante falar desses pontos, que são coisas que muitas vezes as pessoas não falam. Fica um monte de gente falando um monte de coisa aí, às vezes partindo de um outro pressuposto, às vezes partindo de um pressuposto de espiritualidade, partindo de outros pressupostos, que no final não leva a gente para um pensamento mais reto dentro das questões, tá bom? Deve ter mais mensagem aqui para baixo. Solução Guedes, a galera mandando aqui mensagem. Vou dar uma pulada, tá, gente? Aqui pra eu conseguir chegar lá embaixo. A Kerly Damasceno colocou aqui. Precisamos de músicos adoradores. Com certeza. Precisamos de bons músicos adoradores. Precisamos de adoradores. E precisamos também de bons músicos que estudam também. O ideal é as duas coisas. Precisamos de bons músicos adoradores. Porque senão também leva a gente para um caminho de, o que importa é só a unção. Eu já falei sobre isso aqui, quem perdeu pode voltar à live depois. Precisamos
de músicos adoradores. Precisamos de bons músicos adoradores. Precisamos de pregadores. Não, o que importa é ser adorador. Não, precisamos de bons pregadores e adoradores com espiritualidade. A gente precisa das duas coisas, de pregadores com conteúdo, que entendam da palavra de Deus, que entendam de espiritualidade, que façam diferença na vida das pessoas, que leva conteúdo de verdade, que transforme a vida das pessoas. Que não fique de ledo-ledo, só repetindo coisas igual um papagaio por aí e não tem profundidade, tá? E claro que tem níveis, tá, gente? Eu tô falando assim, nossa, Thiago, mas desse jeito que você tá falando, eu vejo que é quase que impossível eu chegar nesse nível, porque eu tenho pouco tempo. Não, normal, na sua realidade. Você precisa buscar ser melhor a cada dia. Tá começando agora, Thiago, eu sei 4 acordes. Amém. Não se acovarde, vai e toque para Deus com esses 4 acordes. Tem até um vídeo que a gente postou, 10 músicas católicas com 4 acordes. Eu tô para fazer mais um monte desses aí, porque o pessoal gostou e eu vejo que é uma ponta para puxar as pessoas. Então, você sabe 4 acordes? Amém. Sirva hoje com os 4 acordes que você sabe. O que você não pode fazer é se contentar e falar, só com 4 acordes tá bom. Não, não tá bom. Ah, Thiago, não importa a gente dar o melhor, eu sei só um pouquinho, mas Deus age com o meu pouquinho. Show de bola, Deus age porque ele é o instrumento que ele tem. Eu sou violonista, se eu tenho um instrumento ruim, eu vou tocar o instrumento que eu tenho. Mas não quer dizer que não existam instrumentos melhores e que eu não possa ter um instrumento bom. Ah, o que importa é Deus usar do jeito que eu tô. Sim, mas você pode e você tem que buscar ser o melhor instrumento possível, porque com o melhor instrumento Deus vai poder fazer muito mais através de você. Independente do seu ministério. Estou falando aqui da música, que é a nossa realidade, mas isso é para tudo. O Robson colocou, me dá uma agonia quando escuto desafinação. A gente que é músico, eu aprendi, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu aprendi a desligar a minha percepção musical. É como se eu chego numa missa assim, tal, ou num lugar, e não só em missa, né? Muitas vezes eu vou em outros, a gente vai em outros contextos também. Enfim, né? Aí chega lá, eu vejo o pessoal tocando muito ruim, é como se eu baixo o volume. Aí tem uns amigos meus que falam, chegou, ô Formiga, você tá ouvindo os caras tocando aí? Eu falo, não. Eu falo que eu aprendi a mutar, e é verdade. Eu não sei que quando eu vejo que vai me incomodar, eu falo, cara, não vou prestar atenção nisso, presta atenção em outra coisa. E beleza. Tente ir pra esse caminho, porque realmente incomoda bastante, tá? Deixa eu ver os comentários aqui pra baixo, a galera, verdade. A Priscila Fábio colocou aqui, entendi. Técnica e unção através da intimidade com Deus. Os milagres aparecerão. Então precisamos de bons referenciais para alcançar coisas maravilhosas no nosso ministério e ser verdadeiros ministros. É por aí. Quanto melhor as nossas referências técnicas, e não só técnica, espiritual também. Na igreja a gente tem toda a questão dos santos, pessoas que serviram a Deus, que doaram a sua vida pelo Evangelho, referências espirituais. Se a gente seguir, a gente só tem os santos como exemplos. O principal motivo da gente ter os santos é o reconhecimento. Pessoas que deram suas vidas por Deus, pelas pessoas, e que a gente tem uns santos referências de que se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele foi santo, eu também posso ser santo. Esse é o conceito, tá? Gente, eu não sei se o Instagram vai derrubar a live já, tá? Se derrubar eu continuar e estiver colocando aqui, eu vou entrar novamente, tá bom? Já vou entrar novamente e a gente continua aqui a conversa, tá bom? Deixa eu tentar ler aqui as coisas que tem. Sermos verdadeiros ministros de música. A galera colocando aqui. Envia o número. Não sei o que é. Joinha, a Karen colocou. Eba! Eu não sei do que mais que eu tava falando. Eu acho que deve ter mandado um monte de mensagem aqui. Qual a principal diferença entre um músico católico e um ministro de música católico? Seria o serviço, né? O ministro de música, ó, vai encerrar aqui, tá, gente? Quem tiver mais perguntas aqui, continuem. Eu vou voltar lá, o papo tá bom? Eu vou entrar de novo, tem várias perguntas aqui. Quem eu não respondi a pergunta, quando entrar de novo, mandem mensagem, tá bom? Tá encerrando aqui o Instagram 1 hora de live, eu vou entrar novamente pra gente continuar batendo esse papo. Então vou encerrar, a gente já volta aqui de novo, tá bom?
colocar aqui já a parte 2. Vou colocar aqui, parte 2. Parte 2. A Cida entrando aí já, a galera entrando. Show de bola, segunda parte da live aqui. Voltando aqui à pergunta que tinha feito, qual a diferença? Podem voltar a perguntar de novo, viu, gente? Não sei se vocês mandaram lá, difícil, mas se puder perguntar de novo, é show de bola. Qual a diferença do músico católico e do ministro de música católica, que foi a coisa que foi feita, né? Os dois são músicos. A diferença quando a gente se pensa como ministro é pensar, eu estou a serviço. Eu não quero só tocar, que já é muito bom. Eu sou músico, eu toco, cara, ótimo, já é muita coisa. Porque a música por si só, como a gente fala, ela chega em lugares que as palavras não chegam. Ela por si só, ela tem o poder de transformar. Ela por si só, ela tem o poder de mudar o estado emocional das pessoas. Ela por si só. Mas quando a gente fala de ministro, cara, eu vou tocar o melhor possível, mas, Senhor, eis-me aqui. Usa da minha música, usa do meu ministério, usa de cada nota do violão, cada nota mesmo, usa da minha voz de verdade. Que a minha música vá além, usa para realizar o que você quer. Eu não quero que essas pessoas saiam daqui só emocionadas. Eu quero que a minha música faça transformação. Usa que a minha música, quando eu pegar o violão aqui e eu fizer um dedilhado, que esse dedilhado aqui possa fazer com que as pessoas, que um paralítico levante da cadeira de roda com a música que eu estou tocando. Eu estou aberto a isso, Senhor. Eu estou aberto a fazer a tua vontade. Eu estou aberto. Isso é um ministro de música. É isso que o ministro de música tem que querer. E observem para a gente ficar claro aqui. Não tem a ver. Ah, então para buscar isso eu não preciso estudar. Não. Estudar é essência. Você precisa saber o que você faz. Mas é buscar mais. É ir mais longe, é ir mais profundo, é buscar mais e mais. Tá bom? E por fim, do que eu queria falar aqui, podem mandar perguntas se tiver mais coisas aí, o pessoal tinha mandado perguntas, tá bom, gente? Por fim, nós precisamos ser referências e ser exemplo. Hoje, aqui nesse momento, talvez Deus esteja fazendo um chamado para cada um de nós, para a gente estar disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Talvez na sua comunidade ninguém queira estudar. Ah, Thiago, mas não importa. O seu chamado é individual. Hoje eu sirvo, eu atuo numa realidade que ninguém que começou comigo atua. Tá tudo bem, as pessoas têm as suas escolhas, têm chamados mesmo diferentes. Eu imaginava com o meu primeiro ministério de música que hoje a gente já está com o ministério aí, sendo missionário, viajando pelo Brasil e pelo mundo, tocando, ia ter, sei lá, na concepção da época, né, vários CDs gravados, tal, não sei o quê, etc, etc. Não foi. Só eu segui o caminho de ser músico profissional mesmo. Isso só aconteceu porque tipo, eu senti um chamado e eu dei passo em direção a esse chamado. Ah, Thiago, mas eu não quero ser profissional. Não tem problema, nem precisa. O seu chamado é o seu chamado. Mas é importante que você saiba o que Deus quer de você e que você, independente de qualquer coisa, você dê passo. É muito comum, por exemplo, a gente tem todo o nosso trabalho, já falei aqui hoje algumas vezes, né? Os cursos nossos, curso Toque na Missa, é muito comum. Alguma pessoa abordar a gente, né? Pô, eu quero saber mais do curso, como é que funciona as aulas, tal. E beleza, a gente vai lá, conversa com a pessoa, explica, a pessoa fala, ah, legal. Vou conversar com o pessoal do ministério, se o pessoal se animar para fazer, eu faço. Obrigado. A gente pensa, cara, mas... E o que tem a ver? Pô, massa se o pessoal do ministério quiser fazer. Inclusive, a gente tem pacotes, tá, gente? Vou aproveitar aqui para falar. Mais pessoas do ministério quiser fazer, a gente faz um pacote para ministérios e tal.
Seria legal se o ministério inteiro fizesse, mas se ninguém fizer, você precisa fazer. A salvação é individual, o seu chamado é individual. Outra coisa, eu comecei a aula falando lá no começo, né? Por que os músicos católicos não estudam, tal. Eu falei de toda a cultura, a questão da igreja como um todo, mas isso é uma coisa muito importante. Porque ninguém do seu ministério estuda, você começa a falar, eu não preciso. Você começa a se nivelar por baixo. Então, por exemplo, Thiago, eu toco bem. Mas tem... Hoje eu levantei 7 horas da manhã aqui, peguei o violão, tava tirando umas músicas aqui, tava tirando uns acordes, umas paradas diferentes que eu tô querendo desenvolver, melhorar. Eu sei que existe várias pessoas que tocam melhor que eu, várias referências, então o que eu faço? Eu busco mais disso. Eu tento ter mais disso. Então, a gente não pode se nivelar por baixo. Você está se comparando com quem? Ah, Thiago, mas porque aqui na minha realidade, cara, eu sou o melhor músico. Vou falar um negócio aqui, eu falo as coisas e o pessoal fala, Thiago, cuidado de falar isso. Sou o melhor músico da minha paróquia. Grande merda. Thiago, aqui na minha diocese, grande merda. Você precisa ser a melhor versão que você puder ser. Ponto. Ponto. Não tem essa de porque aqui eu já sou muito bom, não interessa. Deus te fez único e Deus te deu um potencial ilimitado. É cientificamente comprovado que o ser humano usa uma porcentagem mínima do cérebro que a gente tem. A gente não usa, a gente não coloca em prática o nosso talento, a gente não coloca em prática o nosso potencial. Não importa se todo mundo da sua comunidade não estuda, não importa se ninguém na igreja católica estuda, não importa. Você tem um chamado e Deus faz para você. Você precisa ser a melhor versão que você puder ser de você. Isso é conversão. Isso é conversão. Conversão não é ir num grupo de oração ou ir numa missa ou qualquer coisa e falar, ui, Deus me tocou, me converti. Não, conversão é diária, é mudança diária. Espiritual? Sim. Prática? Sim. Musical? Sim. Tem um monte de gente que tipo é cristão, vai no grupo de oração, super ungido e que é um merda no trabalho. É preguiçoso, não chega atrasado, não é um bom funcionário, fica enrolando o dia inteiro. O que adianta você ser cristão na igreja desse jeito, sendo que na sociedade você não gera valor como você poderia? Você como ser humano, Deus te fez filho, Deus te chamou para ser servo, mas você é ser humano. Você precisa gerar valor para a sociedade como ser humano também. E você precisa gerar como músico. Então, não se influenciem, gente. É aquela coisa, né? A gente precisa catar o que é bom, o que não é bom a gente não deve. Cara, é o seguinte, tem boas referências? Tem pessoas que você conhece que estudam mais que você, que pode ser uma influência? Eu tenho pessoas que às vezes falam, nossa, cara, negócio de estudar música, às vezes pega um amigo meu, cara, eu tô estudando, eu comprei um curso novo, tô estudando 2 horas todo dia. Cara, esse cara me inspira, eu falo, show, cara. Às vezes toca até menos que eu. Eu falo, cara, show. Nossa, me deu até vontade de eu voltar a estudar também. Vou pegar hoje, vou chegar em casa lá e vou ver se eu ligo lá o violão, pego o baixo, a guitarra, vou dar uma estudada em improvisação, frase, qualquer coisa, vou tirar uma música. Porque esse cara me inspirou. O sim dele me inspirou. E ele está tocando porque ele está dedicando, porque ele está se dedicando. Então, muito cuidado. Se tem referências boas, se inspire. Tem gente que estuda mais que você, se dedica, que você gostaria de se dedicar mais, naturalmente você vai vir, vai começar a se dedicar mais, vai achar tempo. Tempo é uma coisa que é prioridade. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós. Se tem uma coisa que é democrática para todos nós, é o tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. É isso que a gente tem. Agora, o que a gente faz com essas 24 horas, que é o grande ponto. O que a gente faz. Ah, você estuda porque você tem mais tempo. Sim, não dá para generalizar nada, né? Tem pessoas que estudam, trabalham, faz faculdade, faz um monte de coisa. Ok, beleza. Mas é questão de prioridade. E quanto mais você começa a pegar gosto pelo estudo, mais você vê resultado, ver o que sua música está fazendo na vida das pessoas e assim por diante, mais você tem
combustível para priorizar mais essa questão. Então, se inspire e não se inspire. Pessoal da sua paróquia é preguiçoso, para de olhar para eles. Fala, cara, essa galera aqui são os meus amigos, servem comigo no meu ministério, mas não são referência nisso. Fiquem aí vocês, pelo contrário. Eu vou buscar novas referências, vou buscar, vou pesquisar quem são os grandes músicos da música católica, por exemplo, quem são os grandes cantores, artistas, e vou ter referências melhores para eu me tornar um músico melhor, e daqui a pouco eu vou puxar essa galera. Até uma coisa que eu anotei aqui, né? A gente precisa ser exemplo, a gente precisa ser luz, a gente precisa ser sal e luz. E alguém precisa puxar essa fila aí. Como que a realidade da música vai mudar se ninguém puxa fila? Todo mundo fica, podia ser diferente, né? Tá, podia. Como que vai começar a ser diferente? Quem que vai começar isso aí? Nós vamos. Nós vamos. Nós precisamos fazer isso. Eu vou estar aqui todos os dias às 10 horas da manhã com uma live, com conteúdo bacana para vocês. Né? Ajudem a gente a divulgar. Mas a gente precisa puxar fila. Você precisa ser a diferença na sua paróquia, na sua diocese. Por que não? Daqui a pouco na igreja como um todo. Crescendo, aperfeiçoando, tendo uma exposição maior dentro da música católica. Por que não? Mas isso tem que começar com um passo. Tá bom? Deixa eu só responder mais algumas perguntas aqui. O Projetos Catequistas. Tiago, você acha que esse cenário de estudo entre os músicos católicos tem mudado? Tem, gente. Tem mudado, sim, mas a passos de tartaruga. Eu falei bastante aqui sobre referência. Depois, todo mundo que chegou agora aqui, que perdeu, a live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram, tá bom? Assistam lá, depois vai ficar disponível só no nosso portal de alunos. O grande problema é que às vezes as pessoas nem sabem que pode ser diferente. Como que eu vou buscar uma coisa que eu desconheço? Como que eu vou buscar um negócio que eu nem sei que pode? Então sim, tem mudado, sim. Até a gente colocou, né? Por que o músico católico não estuda? Várias pessoas foram no post lá. Isso aí não é geral. Claro que não é geral, gente. Claro que não é geral. Mas a grande realidade, a grande maioria das pessoas que atuam nas nossas paróquias, na realidade nossa, tem muito pouco estudo e não acha que precisa estudar mais. Não acha, cara, eu venho aí na missa aí, eu toco o violãozinho, Thiago. Eu sei todas as músicas. Eu toco aí, o pessoal gosta, fala que eu toco bem, que eu canto bem, eu não preciso estudar. Por quê? Porque não sabe que dá pra ser. A hora que ele vê alguém tocando bem melhor, cantando, fazendo algo diferente, fala, cara, é isso aí que eu quero. Aí ele passa a ter mais combustível para querer buscar conhecimento. É mais ou menos assim que funciona, tá? Tem mudado sim, mas pode e deve ser muito maior e mais forte esse movimento. E nós estamos juntos aqui, né? Essa é a minha missão e essa é a sua também. Essa é a sua, não é só a minha não, é a sua também. Você precisa ser luz aonde você está. A Cida colocou aqui, ó, ministro de música. Precisa, além de estudar música e bem, estudar a palavra também. Estudar a palavra também, e bem. Pois precisa tocar ou cantar também de forma como Jesus. Exatamente, a gente já falou sobre isso, Cida. Precisa igualmente. É que como aqui a gente está focado na parte musical, eu estou falando mais da parte musical. Né? A gente já não estuda. Se eu começar a falar daqui a pouco, não, tem que estudar só a palavra, tal, a gente já volta para o outro caminho de novo. Mas é essencial, como cristão. Além de música, eu sou cristão. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso estudar, eu preciso buscar intimidade com Deus. Show de bola, a galera mandou aqui, encerrou os comentários. Gente, muito obrigado, viu? Deus abençoe aí, espero poder ter contribuído aqui. Tinha até outras coisas aqui que eu meio que tinha colocado aqui que poderia falar, mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre tudo isso, tá bom? Então, todos os dias, às 10 da manhã, aqui no Instagram a gente tem um horário marcado, tá bom? A maioria dos dias vai ser eu que vou estar fazendo as aulas. Vamos ter também aula com os outros professores, o professor Diego, o Rafa, os professores da escola, sobre vários temas, né? Hoje é um tema mais de formação, vamos dizer assim. A gente vai continuar tendo aulas técnicas, aula de violão, enfim, todas as questões que regem a realidade nossa da música, tá bom? Então divulguem,
Divulguem e todos os dias já sabem. Sábado, domingo, feriado, às 10 horas da manhã nós vamos estar aqui para a gente bater um papo, tá bom? Passar um conteúdo bacana para você. E quem perdeu, chegou agora no finalzinho ou qualquer coisa assim, essa aula vai ficar disponível aí na plataforma por 24 horas somente, tá bom? Somente por 24 horas, depois a gente vai disponibilizar para o nosso canal de alunos, tá ok? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Estamos juntos e amanhã às 10 horas a gente vê por aqui. Tchau, tchau.